Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um devocional. Eu sou Jefferson Rocha e este é o meu canal teológico, onde nós falamos um pouco sobre devocionais, um pouco sobre teologia, descomplicamos um pouco da teologia pentecostal. Então aqui você vai encontrar um refúgio para você aprender mais sobre a palavra de Deus de forma simples e descomplicada. Se você gostou desse vídeo, já sabe, curte ele aí para o algoritmo entender que é um vídeo relevante, compartilhe com alguém ao final desse vídeo, né? Fique com a gente que estude a palavra de Deus neste momento. Tenho por certo que Deus tem uma palavra para o seu coração juntamente com a gente. Então, vamos para o nosso vídeo. O texto que nós iremos ler hoje é o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7, que vai nos dizer o seguinte. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos. É um texto talvez um pouco conhecido por alguns, né? Mas é um texto muito profundo que nós iremos meditar aqui nesses minutos, nesse devocional. Primeiramente, nós temos que entender que Paulo aqui ele faz um panorama geral para a igreja de Corinto, né? Paulo ele usa essa carta para resolver alguns conflitos internos da própria igreja, né? E os seus conflitos também com os coríntios, mostrando ali o escândalo da cruz de Jesus e que Jesus e esse escândalo de Jesus vai virar o nosso mundo de cabeça para baixo. Essa é uma introdução bem simples para você entender, né? Voltando também para a pregação de Paulo. A pregação de Paulo nesse texto, nessa carta, é uma pregação aberta, é uma pregação sincera. É uma pregação aberta e sincera porque Paulo vai nos mostrar que ele prega a Jesus, ele não prega a si mesmo. Ele não traz honra para si, mas ele traz toda a honra e toda a glória para o Senhor. Ele vai nos mostrar que o vaso humano é um vaso frágil que Deus usa para a sua glória, né? Contudo, embora sejamos frágeis, a fé, a esperança da glória futura vai sustentar esse vaso em meio às turbulências do homem exterior. Então, é isso que ele traz de panorama geral aqui desse texto que nós lemos, tá? Agora nós entraremos nele para você entender e juntos nós meditarmos neste momento, tá? Se você for ver, ele vai falar: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Se você for voltar na história, você vai encontrar justamente neste período que as pessoas usavam vasos de barro, potes de barro, para guardar os seus tesouros lá dentro. Eles guardavam e enterravam os seus tesouros e depois eles desenterravam esses tesouros. O vaso aqui, ele tem um valor não pelo que ele é, mas por aquilo que está dentro dele. Paulo, ele começa no capítulo de número 4, falando sobre o ministério que eles têm, né, tanto ele quanto os outros apóstolos, seus companheiros que pregavam, e que esse ministério vem de Deus, né, e por isso que eles mesmo, diante de todas as lutas, diante de todas as dificuldades, eles não desfalecem, né. O texto vai dizer lá no capítulo de número 4, verso de número 1, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Muito pelo contrário, eles lutam, eles trabalham para que tenham um ministério santo, para que tenham um ministério correto e aprovado diante do Senhor. O que Paulo nos ensina aqui na continuação é que este vaso que é de barro carrega um tesouro precioso. Tá? Então isso nós entendemos a partir do verso de número 5, quando Paulo diz, no próprio capítulo de número 4, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Aqui Paulo deixa claro qual é a motivação, qual é o foco da sua mensagem. O foco dele é anunciar Jesus. O objetivo dele é que os homens não devem de aparecer nas suas mensagens, mas sim aquele que é eterno, aquele que é poderoso para mudar a vida das pessoas, tá? Quando Paulo fala no texto que nós lemos sobre a motivação da sua pregação, outra coisa que ele nos deixa claro é que a mensagem que eles carregam não é uma mensagem humana, é uma mensagem que veio totalmente de Deus, e foi o texto que nós lemos. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós mesmos.
Este tesouro que Paulo inicia falando é o Evangelho de Jesus Cristo. Esse tesouro é a mensagem que é o centro da vida deles. A vida deles é rodeada no Evangelho de Jesus, que é o centro da sua mensagem. Toda a mensagem, o conteúdo principal da mensagem deles é Jesus Cristo, ressurreto, vivo para a glória de Deus Pai. Um tesouro tão poderoso, um tesouro tão especial, um tesouro tão grande que poderia ser carregado em qualquer outro recipiente de grande preciosidade também. Poderia ser um vaso de ouro, poderia ser um vaso de bronze, um vaso de prata, mas Deus escolhe vasos de barro para que carreguem esse tesouro. E esses vasos de barro são simplesmente os portadores deste evangelho. É eu, é você. Os portadores deste evangelho, aqueles que pregam, aqueles que anunciam, ainda são vasos de barro. A ideia aqui de vaso de barro é mostrar a fragilidade do homem, é mostrar a nossa fraqueza natural em contraste com um grandioso e poderoso tesouro que nós carregamos dentro de nós para compartilhar, que é o Evangelho de Jesus. Se você for olhar o barro, né, ele não é um dos materiais fortes, ele não é um material nobre para você fazer um objeto para carregar algo de valor. Não. O vaso aqui, de barro ainda por cima, é algo que é muito fácil de destruir, algo frágil, é algo muitas vezes inútil, né? Mas, no entanto, ele usa a figura aqui justamente para nos mostrar que o que tem que ser valorizado não é o vaso no seu exterior, mas é aquilo que está dentro do vaso, que é um tesouro, né? Então, os vasos não têm glórias por si só. O vaso é glorificado por aquilo que tem dentro dele. Então, toda a honra e toda a glória é do tesouro e não do vaso, tá? O tesouro é maior do que o vaso, né? Isso nós podemos destacar aqui nesse texto, né? Se você está fazendo as suas anotações aí também, né? Mas Deus, por sua graça e por sua misericórdia, faz com que mesmo os vasos que são de barro, né, se coloquem em opção de fragilidade, consigam cumprir assim a sua missão e levar este tão grande tesouro, tá? Então nós podemos entender aqui que mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo diante das nossas fragilidades, isso tudo nos mostra que nós somos vasos de barro. Não somos super-homens, não somos heróis, nós carregamos um tesouro, e este tesouro é aquilo que dá sentido para a nossa vida e sentido para a nossa mensagem. Isso também nos deixa entender que no Evangelho de Jesus não existe espaço para a exaltação humana, não existe espaço para que o nosso ego apareça. Não, no Evangelho de Deus, o Evangelho é um tesouro carregado por humildes, por aqueles que reconhecem que são pequenos, são aqueles que reconhecem a sua total dependência da grandeza da graça de Deus. Paulo nos mostra aqui na conclusão desse texto que mesmo nós, seres humanos, frágeis e imperfeitos, assim como vasos de barro, né, que são comuns e fáceis de quebrar, no entanto, Deus, ele escolheu esses vasos frágeis para carregar o seu tesouro, para carregar este tesouro precioso, para que a excelência do poder, para que a glória manifestada seja de Deus e não de nós, meros vasos de barro. Essa passagem nos lembra que, apesar das nossas fraquezas e limitações, Deus opera em nós e através de nós, revelando assim então a sua glória e o seu poder. Quando nós entendemos essa verdade, nós somos encorajados primeiramente a depender de Deus e depois a reconhecer que a nossa força, o nosso valor não está em nós mesmos, mas está no tesouro que Deus colocou dentro de nós. Que essa verdade seja impressa no nosso coração e que você, a partir de hoje, entenda que você é um instrumento, que você é um vaso de barro, um vaso frágil, um vaso com as suas limitações, mas que Deus escolheu para ser usado para carregar esse tesouro precioso até que ele venha.